Doutor Dirceu Barbano, diz para nós, com todo esse desafio das DCNTs, com todas essas condições que modam o processo de saúde e doença e os desafios do sistema de saúde, quais são os ajustes que o nosso sistema de saúde brasileiro precisa priorizar para melhorar esses resultados na prevenção e nos cuidados a essas condições das doenças crônicas? Primeiro, dizer que eu estou muito feliz e honrado de ter sido convidado para participar dessa discussão. Eu, por onde andei, sempre fui uma pessoa muito inquieta em relação a esse desafio que envolve essas condições crônicas, que são tão conhecidas de todos nós e, ao mesmo tempo, aparentemente tão negligenciadas também nos mais diferentes espaços onde se discute a questão da saúde, né? Eu vou fazer uma correção, e claro, para minha amiga Débora, eu tenho que fazer, porque você falou que eu fui presidente da Agência Nacional de Saúde, eu não fui. Quem foi o Fausto, eu fui da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a minha amizade com o Fausto, ela se confundiu durante muito tempo com a minha amizade com a Débora, e eu acompanhei de perto o trabalho da Débora como diretora, gestora na área de saúde, tratando desse tema, e depois toda a carreira que ela vem desenvolvendo na universidade. Eu vou ter de pedir para alguém compartilhar a tela da minha apresentação, porque eu não consegui fazer isso, que aparece uma mensagem aqui que diz que eu não posso fazer. Bom, eu tenho no primeiro slide, se puder passar, eu só repeti aqui algumas coisas que a Débora já mostrou, mas que eu acho que são essenciais para reforçar uma percepção que eu tenho, né? É, Quando eu falo aí que a realidade é dura e, ao mesmo tempo, ela é conhecida por todos nós, eu tento fazer uma provocação no sentido de é, trazer uma pergunta, né? Por que que, se nós conhecemos tanto sobre essa realidade e ela é tão substancial do ponto de vista dos impactos na vida das pessoas, no sistema de saúde, nas mortes, na capacidade que nós desenvolvemos ao longo do tempo no sistema de saúde de atuar de maneira a prevenir esses agravos, de evitar ou pelo menos minimizar os efeitos, por que é que nós, por vezes, nos vemos tão incapazes e nos vemos tão limitados do ponto de vista dos resultados, né? Essa dificuldade em reduzir as mortes precoces, essa dificuldade em conseguir traduzir para as pessoas o que, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista científico, nós sabemos e o quanto que é possível agir em relação aquilo que envolve os determinantes que a Débora já citou, mas envolvem também uma atitude mais contundente da parte dos gestores, dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo em relação a essas condições. Eu ousaria dizer que, por vezes, eu acho que nós somos um pouco lenientes com essa situação. É claro que tem alguns pontos, e eu acho que, inclusive, em relação a isso, muitas vezes nós somos permissivos, né? Reduzir pobreza, combater a fome, aumentar ou é, transformar as condições de liberdade e libertação das pessoas em relação ao trabalho, ao consumo de bens e serviços, a questão da compensação das iniquidades, né? A Débora citou isso como o nosso sistema público de saúde ele tem esse dever, né, de compensar as iniquidades, ele tem o poder de fazer isso,
e muitas vezes nós nos contentamos com tão pouco, quando nós permitimos que essas coisas avancem sem que nós a transformemos de fato. Compensar discriminação, racismo, preconceitos contra minorias, nós, muitas vezes, não somos capazes de absorver determinados grupos e compreender as suas particularidades e estabelecer ações que possam, de fato, ter significado para a vida dessas pessoas, né? E isso talvez tenha uma raiz importante que nós muitas vezes também esquecemos. Grande parte dos problemas que envolvem a, a- o manejo, a abordagem dessas condições crônicas não vão encontrar soluções no âmbito do sistema de saúde. Então, nós podemos fazer muitas transformações no sistema, muitas. eh, construções por meio da nossa ação relacionada com o sistema de saúde, com o seu aprimoramento ou melhoria, mas nós não vamos resolver porque essas ações não são restritas às questões de saúde. E nós, ao mesmo tempo que temos essa consciência em relação a essas condições, a gente não conseguiu, às vezes, fazer um enfrentamento do negacionismo à ciência, do negacionismo à epidemiologia, do negacionismo a esses condicionantes que acabam determinando como que essas mortes acontecem e como que o sistema de saúde é capaz ou não de trabalhar com elas. No próximo slide, eu desci um pouco para a realidade e fui pegar um exemplo de uma cidade que eu amo, que eu adoro, que é Campinas, né? É um material que foi parte de um manual de manejo das condições crônicas não transmissíveis. Aqui tem um dado interessante, né, que reforça tudo que a gente já sabe, mas traz um pouco alguns outros elementos, essa questão de doença de coluna, do reumatismo, ah, da tendinite, da LER, numa cidade industrial como Campinas, mostra que é fundamental que nós tenhamos todas as condições e estruturemos todas as ferramentas para conhecer de fato qual é a realidade do território, qual é a realidade das pessoas no lugar onde elas vivem, para poder gestar ou fazer a gestão das intervenções que o sistema de saúde consegue fazer, ressalvado o que eu disse, que tem um monte de outras coisas que o sistema de saúde não vai conseguir fazer. Ele pode compensar iniquidades, ele pode compensar discriminação, mas ele não vai via o sistema de saúde, nós não vamos acabar com isso, né? Aí eu trouxe outros dados desse mesmo material, pode passar o próximo, né, que são interessantes, né? É, Aqui é o mesmo inventário, vamos dizer assim, perguntando para as pessoas quais são os sintomas e as coisas que elas sentem cronicamente, né? E aí, de novo, dor nas costas, problema emocional, dor de cabeça, e aí vem a questão da insônia, vem a questão de alergias, que as pessoas percebem como alergias e que certamente estão relacionadas com as condições de exposição das pessoas a produtos e substâncias que possam gerar esse tipo de problema. No próximo, a gente vê que como é que evolui essa percepção segundo renda, né? Então, por que será que quem é mais pobre tem mais dor de cabeça, tem mais dor nas costas, tem mais alergia, tem mais problema emocional, tem mais tontura, né? Tem menos insônia, porque talvez não tenha o direito de reclamar que não dormiu, mas, de fato, é um gráfico interessante que relaciona bem essa percepção das pessoas em relação aos problemas relacionados à questão da renda. O próximo, a gente vê ah, a evolução é, da prevalência de diabetes nos inquéritos que foram feitos em anos anteriores. E para mostrar, tomando o exemplo do diabetes, tem outros gráficos nesse material, que, na verdade,
a prevalência praticamente dobrou, ou mais do que dobrou, entre os anos 2001, 2002 para os anos 2014, 2015. Esse inquérito é de antes da pandemia e ele não traz aqui coisas que pudessem ainda relacionar com o pós-pandemia, com um conjunto de agravos que se acentuaram depois que o agudo da pandemia se foi e deixou o crônico, que até hoje tem aterrorizado e desafiado os gestores de saúde. Aí no próximo slide, é, a gente vê o que é a prática para o controle da hipertensão para quem tem e não tem plano de saúde, né? Então, a dieta sem sal vale mais para quem tem plano, consequentemente tem mais renda e pode compreender ou ainda preparar de forma mais apropriada a sua alimentação, né? Aí a gente vem para a atividade física, que quem tem plano de saúde consegue fazer mais atividade física, quem tem plano de saúde consegue usar mais rotineiramente os medicamentos e pode fazer mais consulta, né? Reforçando de novo que compensar a iniquidade a gente só vai mesmo conseguir no Brasil via o sistema público de saúde, o que não exclui, claro, as parcerias com o setor privado, com quem quer que seja, mas de qualquer maneira essa compensação de iniquidades ela é altamente dependente da política pública. O próximo e esse é o dado bom, né? Porque, de qualquer maneira, quando a gente vê uma política pública que consegue atuar num lugar de transversalidade, como faz a política pública de combate ao tabagismo, a gente tem êxito, né? Então, esse é um dado importante, mas ele mostra ainda duas coisas que num desdobramento aparece, que foi uma coisa que a Débora já disse, que as pessoas pobres são muito mais vítimas do tabagismo, dos seus agravos, mas que ainda a prevalência de tabagismo é alta, né? Porque se você tem uma cidade de 1 milhão de habitantes, nós estamos falando em 14,9, nós estamos falando de 150 mil fumantes, né? O que significa que ainda tem um trabalho enorme para ser feito em relação a esse tipo de agravante que assim como a questão da poluição, da mudança climática, como a Débora falou, tem um impacto importantíssimo. O próximo, bom, se nós pararmos para pensar, olhando para dentro um pouco do sistema de saúde, né, daquilo que é possível fazer, quais ações poderiam melhorar resultados da abordagem? É claro que uma abordagem integral, com mais humana e solidária e cidadã, pode fazer diferença no âmbito do sistema de saúde, né? Mudar o objeto da doença para o sujeito, para as pessoas, a melhorar o acesso aos serviços de saúde, ah, alterando a relação das pessoas com o sistema, sem essa lógica da consulta, né? Eu vou à consulta, eu entro pela consulta, eu entro na fila, responsabilizar mais os profissionais de saúde em relação às pessoas e à elevação do grau de vínculo que é possível de se estabelecer entre o sistema de saúde, os serviços e as pessoas, né? O grau de confiança que elas passam e precisam ter naquilo que nós entendemos que é necessário, humanizar as relações, aperfeiçoar o trabalho das equipes, a integração e a maneira pela qual essas equipes se relacionam entre os profissionais que a compõem, mas também como essas equipes se relacionam com o que ela precisa fazer, com os desafios que ela tem.
Eu gosto dessa coisa de dizer que não existem soluções simples para problemas complexos, mas eu fico um pouco com medo quando eu ouço isso. Eu fui secretário municipal de saúde e tinha coisas tão simples que eram possíveis de serem feitas no dia a dia, no espaço de trabalho, no território, e que podiam fazer a diferença, não para o mundo, para o país, mas para as pessoas que estavam naquele território. Então, eu prefiro achar que sim, é possível que a gente, ainda com intervenções simples, como, por exemplo, definir que uma pessoa idosa que precisa tomar medicamento para tratar o diabetes vai ter dificuldade para aspirar a insulina do frasco ampola ou mesmo utilizar a sua caneta, e que se um agente comunitário de saúde que enxerga melhor, entende o que está fazendo, por vezes é melhor que ele faça essa atividade do que a própria pessoa. Isso é uma coisa simples, né? Então, operacionalizar práticas que abordem de maneira diferente as pessoas pode fazer uma diferença muito grande. O próximo. Bom, e aí, Tassira, se você coloca 10 itens num negócio que é priorizar, você já vai me falar, bom, você não conseguiu responder a minha pergunta. Mas, de qualquer maneira, eu traria para cá alguns pontos que são tanto quanto óbvios, mas são essas coisas que eu digo, olha, de um lado a gente vai ter que compreender que uma abordagem integral do ponto de vista da saúde, principalmente com esse tipo de condição, não se esgota no sistema de saúde. Nós vamos ter que ter ousadia para discutir. Eu já vi, olha, vamos discutir a reforma tributária, mas tem que discutir outras coisas, tem que discutir a lógica fiscal do país, a lógica produtiva, tem que discutir concentração de renda, tem que se discutir como é que essa sociedade no Brasil tem se estruturado e como é que isso impacta nesses condicionantes todos que a Débora já nos mostrou, né? Mas, de qualquer maneira, investir em programa de promoção é fundamental e a gente ainda é muito tímido em relação a isso, né? Aprimorar mecanismos que permitam a identificação de fatores de risco. A gente acha sempre que a vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária é, são aquelas atividades menos importantes no sistema. A gente não cuida muito bem delas, vai para uma casinha lá no bairro e tal, e a gente inaugura um hospital, né? O acesso aos cuidados primários, a integração dos serviços, educação e capacitação, né? E seguindo aí para finalizar o próximo slide, né? A questão do acesso a medicamentos de forma qualificada, a adesão ao tratamento, o acompanhamento da terapêutica. E aí vem coisas que, bom, é possível reduzir desigualdades? Eu acho que é possível compensar iniquidades, né? E acho que sim, apoiar o autocuidado, incentivar as pessoas a se conhecerem, a compreenderem como é que ela pode alterar o rumo da sua saúde com atitudes que possam favorecer, mas compreendendo as limitações, as condições de existência e de vida de cada uma delas e fazendo o melhor para que não atribua tudo à pessoa, porque às vezes ela não dá conta de transformar a própria realidade. E depois, a questão de sistemas de monitoramento, a questão da vigilância e, naturalmente, as parcerias, que são fundamentais, porque as pessoas vivem no seu ambiente de trabalho, elas vivem nos seus ambientes onde moram, elas se relacionam com as estruturas de consumo, de produção de bens, de ofertas e serviços, e essa conjunção de esforços pode fazer muita diferença. Então, Tassira, se eu não consigo responder exatamente duas, três prioridades, que seria o correto, mas eu acho que tem um cenário aí que mostra muito desse grande desafio que nós temos de sermos mais ousados, menos permissivos, e explorar melhor aquilo que efetivamente pode ser feito na nossa alçada, no âmbito do sistema de saúde, mas sem deixar de compreender que a nossa ação enquanto entes políticos que possam transformar de fato a sociedade também é fundamental.